O anarquismo defende a ausência de um governo e de um Estado, buscando uma sociedade baseada na autogestão, defendendo o fim de todo tipo de dominação hierárquica, social e econômica, buscando a abolição do capitalismo em função de uma sociedade baseada no coletivismo e na sua igualdade. Surgiu na Europa no século XIX e tem como os principais pensadores o Pierre Joseph Proudhon e também, obviamente, o Mikhail Bakunin. Mas vamos parar por aqui porque este vídeo não tem com certeza o intuito de contar a história inteira do anarquismo ou algo assim. Talvez o intuito verdadeiro deste vídeo, que nem eu sei qual seria, seja trazer o impacto de duas obras que têm o anarquismo como cerne, como personagem até de certa forma, duas obras brasileiras. E com base nisso vou acabar te fazendo uma pequena provocação. Eu acho que há um anarquismo em todos nós, seja do Brasil ou do mundo inteiro. Bom, sem mais delongas, as duas obras que eu vou tentar utilizar como base para este vídeo são Bob Cuspe e A Febre do Rato. Mas antes da gente entrar no vídeo em si, eu queria pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem e também comentarem se gostarem ou não gostarem dessa bosta desse vídeo. É um vídeo que eu vou chamar de vídeo interlúdio, porque não era para ser este o segundo vídeo do canal, era para ser um envolvendo super-heróis, mas acabou surgindo a ideia e eu acho que, como esse vídeo aqui eu vou fazer sem roteiro, vai sair bem mais rápido. Então, se vocês gostarem ou não, deixa o like ou dislike, me xinga ou me idolatra nos comentários, enfim, vamos pro vídeo. Bob Cuspe foi um personagem criado em 1983 pelo cartunista Angeli e, resumidamente, ele é um punk que era algo bem famoso naquelas, porque já estava em decadência, mas enfim, chegando no Brasil nos anos 80, final dos anos 70 e início dos anos 80, e o conceito do Bob Cuspe é bem simples, geralmente era ele interagindo com alguém, e a pessoa acabava conversando com ele, provocando ele de alguma forma, e ele acabava dando uma cusparada, obviamente, ou lambendo a cara da pessoa, vez ou outra. E a piada era repetitiva, mas funcionava principalmente para alguns personagens ou outros. Mas o ponto principal de crítica do Bob Cuspe, que o Angeli reforçava bastante nessa época, era a crítica à arte forçadamente engajada que permeou a ditadura inteira, principalmente no meio, mas também no final, que era onde o Bob Cuspe se encontrava, o Angeli se encontrava na época, como o link do quadrinho da Sarjeta bem reforçou neste vídeo. Para mais detalhes vocês podem ir conferir lá, que é um vídeo realmente muito bom. O Angeli estava cansado desta arte onde você tinha que colocar crítica, você tinha que traduzir revolta em revolução. Como o próprio Link diz no vídeo, criticam um racionalismo exacerbado da esquerda que acontecia muito na época e acontece bem mais hoje em dia. Mas isso não é o meu foco. O meu foco aqui, na verdade, é uma outra fala do Link, dizendo que a cuspida na realidade é um "te liga, meu", do Bob Cuspe, um anarquista, para uma outra pessoa. A vida é curta, ela pode passar em um dia, cara. Então a gente não deve ser tão militante assim, porque às vezes a gente só precisa de um escapismo, uma revolta básica, uma cuspidinha na cara de um otário, porque mesmo sabendo que cuspir na cara de um otário não vai acabar com todos os otários amanhã, é bom você ter isso, é bom você liberar isso. E esse é o primeiro ponto alinhado ao Bob Cuspe que me faz acreditar que há um anarquismo em todos nós, porque esse tipo de sentimento todo mundo já teve alguma vez na vida, se é que não tem todo dia da vida medíocre, assim como provavelmente você que tá me assistindo tem. Mas assim, você querer liberar toda essa raiva, toda essa revolta, sem querer mudar o mundo a partir disso. Todo mundo já sentiu isso e
é do humano, é da gente sentir isso. Para além de um pouco anarquista, esse sentimento de revolta também é muito caracterizado nos punks. Obviamente porque o Bob Cuspe, para além de um anarquista, é um punk de maneira bem notória. Mas mesmo assim, acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis trazer nessa abordagem. Então acho que já dá para ir para a próxima obra. Ziz é um poeta inconformado e anarquista, que preenche seus dias com seus poemas subversivos, até conhecer a bela Eneida. Injeta uma história de amor em sua vida mundana. Essa é a sinopse comercial de A Febre do Rato, filme de 2011, dirigido por Cláudio Assis, diretor de um outro filmaço chamado Amarelo Manga, que eu recomendo muito vocês verem. Voltando ao filme analisado, bem, eu não vou analisar muito bem o filme porque tem um vídeo maravilhoso de um canal que eu acho que já até desistiu, porque não posta vídeo há uns 5 anos ou algo assim, mas é um vídeo análise muito bom desse filme. Então, para minha análise, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar os 3 princípios básicos do anarquismo pelo Alan Moore, principalmente os que acabam pavimentando a série de quadrinhos V de Vingança. Aí você me pergunta, porra, então por que você não fala de V de Vingança, caralho? Mas eu respondo, porque eu quero falar de A Febre do Rato, seu filho da puta. E aí a gente troca esse carinho mútuo e... Bom, é sério, eu acho que estes 3 princípios podem se aplicar em qualquer obra que retrata minimamente bem ou minimamente o anarquismo. Então, teoricamente, poderiam na realidade ser um filtrador de uma obra para ver se ela é anarquista ou não. Caso ela contenha esses 3 aspectos, ela seria. Se não, teríamos que ver bem. O primeiro aspecto é a liberdade, radical, coletiva. É a perda do medo da morte. É você entender que ser livre não é uma liberdade para machucar os outros, para afetar os outros. Na lógica anarquista, ser livre não é fazer o que bem entende, e sim fazer isto ao lado dos outros, em prol de algo maior, em prol de você construir realmente uma comunidade. Até porque você considerando o anarquismo como uma ideia até bem utópica, você precisa desse senso. E não é só Zizo que faz isso durante o filme. Eu acho que todos os personagens fazem o que bem entendem naquela comunidade, mas sem afetar diretamente os outros. É realmente uma comunidade anarquista. O que me leva ao segundo aspecto. É a ordem, que além de voluntária, faz quem quer, também é coletiva, com os outros, não contra os outros. Até porque anarquismo não é sobre ir contra todo mundo, como a gente viu em Bob Cuspe. O único inimigo é quem priva e quem, no contexto da Febre do Rato, quem tá tentando matar Recife, quem tá tampando as veias de Recife. Até porque Recife é a cidade amada pelo protagonista. Obviamente, não só pelo protagonista, mas creio eu que por todos os outros personagens, mas principalmente pelo protagonista. E é todo esse amor por Recife que me leva ao amor no contexto anarquista. E esse amor é um amor que diferencia um pouco a Febre do Rato de qualquer outra obra anarquista no mundo, porque é o amor à brasileira, é o amor anárquico brasileiro, o amor poligâmico, principalmente das colônias Cecília, por exemplo, que foi a colônia anarquista do Brasil, talvez a mais famosa e única que esboçou dar certo no Brasil. Enfim, lá era um amor poligâmico em sua maioria, até porque também foi, além da primeira colônia anarquista, foi a primeira colônia nudista. Mas esse amor à la brasileira, além de poligâmico, também é um amor violento e pouco recíproco por parte do personagem principal e de Recife. Como eu citei, ele ama Recife, ele se entrega para Recife.
mas é um amor que não é correspondido por Recife, pelo menos não por Recife inteira, tirando a sua comunidade. E isso é muito bem explorado no final do filme, onde ele é morto por policiais de Recife. Acredito que isso até seja um spoiler, então me perdoe se eu não avisei, acabou não vindo, mas não vai estragar em nada essa experiência com este belíssimo filme, porque tem muita coisa pra tirar. E eu só esbocei um pouco as coisas que eu trouxe pro meu argumento. Então assista o filme e tire suas próprias conclusões. E falando em conclusões, vamos pra conclusão do vídeo. Sinto no meu corpo a dor que angustia, a lei ao meu redor, a lei que eu não queria. Assim, depois de tudo isso, depois de tudo que eu expliquei, eu acho que o meu ponto, se não ficou claro, ficou minimamente visível para todos. Creio eu que todo esse anarquismo presente nessas duas obras, e estas descrições e até simplificações, creio eu que estão contidos em nós. Seja a vontade de revolta no Bob Cuspe, onde você tem que liberar isso vez ou outra, ou se você não libera, você pelo menos fica com esse sentimento, até os 3 aspectos de V de Vingança, mas que eu acabei trazendo para a Febre do Rato, do amor, do coletivo e da ordem. A liberdade, neste sentido, ela acaba sendo mais subjetiva, mas mesmo assim, eu acho que todo mundo creio eu que todos nasceram livres, né? Eu espero, pelo menos. Mas todo mundo já quis mais, já quis ser livre, um pouco a mais do que é, e acabou não conseguindo. E é isso que o anarquismo proporciona, pelo menos quando você realmente acaba tentando pôr em prática. Proporciona uma liberdade. E depois deste vídeo a decisão acaba sendo sua. Você vai escolher reprimir este anarquismo que há em todos nós, ou você vai querer expandir, buscar a sua liberdade, ou vai permanecer nesse estado violência.